E aí rapaziada, meu nome é Matheus Molinari, e no vídeo de hoje estarei analisando uma cena em específico do mangá e anime de Eren Zero, uma cena que me impactou muito e que me fez levantar da cadeira quando eu estava assistindo, e já aviso logo de cara que esse vídeo vai ter bastante spoilers. Recomendo que você leia a obra antes de ver esse vídeo e sem mais enrolação vamos para a análise. Dando um contexto antes a cena em questão que eu vou analisar, e se prepara, que lá vem spoiler, é a cena da morte do Shiki pelas mãos do Draken. João ia explicando um pouco mais o contexto até eles chegarem. Nessa cena o grupo de Shiki decide enfrentar Draken, João conhecido como o Alquimista Negro, e que faz parte da Oração 6 Galáctica. O clima de desespero e a armadilha do Draken, desde o início, já dava para sentir que a situação ia desandar. O Draken João não era só mais um vilãozinho qualquer. O cara era um tubarão no mar dos gangsters intergalácticos. O Shiki e os outros caíram direitinho na rede dele, achando que iam conseguir dar um jeito no cara sem grandes consequências. Papo furado. Quando o Shiki e a tripulação entram na base do Draken, a Belial Gore, parece que eles ainda têm uma chance. Mas a parada vira um pesadelo real quando o Draken revela que já tinha total controle da situação. O cara não só previu os movimentos deles, como armou um plano sinistro para ferrar todo mundo. A tripulação do Shiki é capturada uma a uma. E o pior, eles são usados como moeda de troca para quebrar o espírito do protagonista. É aquele esquema clássico de vilão que quer mostrar quem manda. Mas aqui a parada fica ainda mais cruel. O Draken João não só humilha os heróis, como mostra que não tem piedade nenhuma. O confronto entre Shiki e Draken João. Aí chegamos na parte mais tensa da cena. O Shiki contra o Draken João. O Shiki, como sempre, não se rende fácil, mesmo sabendo que está enrascado. O moleque encara o vilão de frente, tentando bancar o herói. Só que o Draken, mano, o cara joga a outro nível. Após derrotar o Shiki, Draken João amarra ele e o leva para junto de seus companheiros, que também estão amarrados. Então ele começa a ameaçar eles e essa cena me deixou muito tenso na hora que eu estava assistindo, e me lembrou muito a mesma sensação que eu tive quando eu assisti a primeira aparição do Negan de The Walking Dead. Até que o Draken João pede para um de seus subordinados cortar o braço do Wise. Nessa hora toda a tripulação entra em desespero, e numa cena emocionante, Shiki olha diretamente nos olhos de Draken João e jura que vai derrotá-lo, até que friamente Draken João saca uma arma e dispara em Shiki, o matando na mesma hora. Nessa hora eu levantei da cadeira me perguntando o que tinha acabado de acontecer, e estava totalmente arrepiado com a brutalidade da cena e do personagem, e como que toda essa cena foi bem feita. Draken João não luta na base da porrada, ele brinca com a vida dos outros, ele manipula a matéria e o corpo das pessoas de um jeito que faz qualquer um se sentir impotente. E quando o Shiki finalmente cai morto, o silêncio toma conta. É aquele tipo de cena que faz o espectador pensar: mano, será que é isso mesmo? O protagonista morreu. O Ryo Mashima não teve dó nessa parte. Ele fez questão de mostrar o quão insignificante o Shiki era perto do verdadeiro poder do Draken, o impacto e o peso da derrota. Depois da morte do Shiki, a tripulação de Eren Zero entra em completo desespero. É aquele momento onde a esperança simplesmente desaparece. A Rebecca, a Happy, a Almura, o Vaish, todos eles ficam destruídos emocionalmente. Eles vieram pro rolê achando que iam derrubar um império do crime. E no final, perderam tudo. O Draken João, por outro lado, age como se nada tivesse acontecido. Para ele, o Shiki não era nada além de um moleque intrometido que se meteu onde não devia. Ele nem gasta tempo comemorando, porque sabia que desde o começo ele tinha o controle da situação. Essa cena é uma das mais sombrias e brutais de Eren Zero porque mostra que não existe invencibilidade nesse universo. O protagonista morreu de uma forma dolorosa e cruel, sem nenhuma glória. E o pior, parecia que não tinha volta. O que vem depois? Claro, como a gente sabe, essa não foi a morte definitiva do Shiki, porque viagem no tempo é um negócio poderoso, né? Mas no momento em que acontece, a cena é desesperadora. Ela constrói um nível de tensão raramente visto em obras do Mashima, trazendo um peso real para a derrota. Esse arco faz a gente perceber que Eren Zero não é só mais uma história de aventura.
espacial com finais felizes garantidos. Aqui, o sofrimento e a perda são reais. E o Drakengyan, o cara provou que não era só um chefe de fase. Ele era uma verdadeira ameaça. Um monstro que brinca com as vidas dos outros como se fossem nada. A cena que impactou todos que estavam lendo ou assistindo Eren Zero. Essa cena é um divisor de águas na obra. O Shiki já tinha perdido batalhas antes, mas nunca tinha sido completamente destruído assim. E o fato de o Mashima ter feito isso de um jeito cruel, frio e sem enrolação só fez a cena ficar ainda mais impactante. É aquele tipo de momento que faz o leitor pensar: se isso pode acontecer com o protagonista, o que mais pode dar errado? E é exatamente isso que faz Eren Zero se destacar. Aqui, ninguém está seguro, e essa cena foi a prova disso. E essa foi a minha análise sobre essa cena do mangá e anime de Eren Zero. E comentem qual a opinião de vocês em relação a ela. E não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo e obrigado a todos que assistiram até o final. Tamo junto, falou!